Olá, sejam bem-vindos ao programa Educação em Movimento, que discute hoje os saberes populares e o folclore na educação. Você sabe o que são saberes populares e o que é o folclore? Para conversar conosco sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o jornalista e folclorista Carlos Felipe Horta, que foi também professor da PUC Minas, aliás, o meu professor, na Faculdade de Comunicação. Antes de começarmos nossa conversa, vamos ver primeiro um pouco da história da comunidade dos Arturos, que foi declarada Patrimônio Imaterial de Minas Gerais em 2014. Os Arturos reúnem um grupo familiar de descendentes de quilombolas que mantém vivas importantes tradições da nossa cultura. A comunidade dos Arturos é um quilombo formado por descendentes de escravos situado em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em 2014, eles foram eleitos Patrimônio Imaterial de Minas Gerais pela preservação de sua cultura e tradição. A comunidade dos Arturos é uma comunidade negra quilombola que, na verdade, a gente diz que ela começa a surgir no período da escravidão, né? Porque os ancestrais da comunidade foram escravos, né? Então, começa com o pai do Arthur Camilo, né? Camilo Silvério. Então, ele era escravo, trabalhava numa fazenda, e quando o Arthur tinha 9 anos, o pai dele faleceu, e ele pediu para o dono do pai dele, que como ele era filho do escravo, o Arthur ele nasce mais ou menos no período da lei do ventre livre. Mas como ele era filho do escravo, ele ainda pertencia ao dono do pai dele. Aí quando ele tinha 9 anos de idade, ele perde o pai dele, pede para ele ir até o velório, né, dar a última bênção no pai dele, e isso é negado a ele. O Senhor bate nele e não deixa ele ir. Então, para mim, a história da comunidade começa nesse dia e nessa hora, porque ele fica revoltado e por ele não poder ir ver o pai dele, ele chora muito, sofre com essa situação, e ele jura ali naquele momento que quando ele crescesse e tivesse os filhos dele e a família dele, ele queria que todos ficassem perto dele, morassem junto dele. A comunidade, ela traz várias tradições. Assim, a mais importante para nós, a que nos une, que a gente tem um compromisso muito profundo, é com o reinado de Nossa Senhora do Rosário. Porque a gente reina com a Nossa Senhora do Rosário, né? Diante da nossa fé, por sermos católicos e por ter esse compromisso, né? Essa união em torno dessa irmandade. Mas a comunidade, ela traz várias tradições. A gente vai ter aqui na comunidade a Folia de Reis, a festa do João do Mato, o Batuque, a festa da abolição que acontece em maio, que é muito forte. Hoje a gente tem também, com o grupo jovem da comunidade, a gente tem a capoeira, a dança afro. Uma das coisas que a gente faz mais para incentivar a criança ir no congado é o instrumento, caixa. A gente faz para elas, porque antigamente a gente fazia umas caixas de lata de óleo, né? E saía batendo na comunidade. Hoje, a gente já consegue construir umas caixinhas. A culinária também é uma tradição que vem, né? Desde os mais velhos, desde a ancestralidade. Temos também a benzição. Constituída por mais de 70 famílias, a comunidade passa de geração em geração os conhecimentos herdados de seus antepassados desde o século XIX. A gente queria dizer para os contagenses que a cidade tem essa tradição e que nós estamos abertos para mostrar a nossa cultura, mostrar as nossas festas, mostrar para a cidade que esse legado que é os Arturos. Carlos Felipe, um dos maiores pesquisadores, não é, do folclore em Minas Gerais. É uma alegria recebê-lo aqui e para falar de um tema que lhe é tão familiar e que é da maior importância.
né, os saberes populares e o folclore. E a relação que necessariamente, não é, estas coisas têm que ter com a educação escolar, não é, com os chamados projetos socioeducativos. Enfim, vamos começar fazendo aí a distinção, do seu ponto de vista, o que seriam saberes populares e o que seria o folclore. Em primeiro lugar, uma honra estar com você aqui participando do programa. E é muito importante isso, porque, na verdade, o folclore ele é mal utilizado ainda na educação. E muito mal utilizado, quando, na verdade, ele deveria fazer parte não só da educação, como da própria vivência comunitária. A gente não entende que uma comunidade exista e sobreviva se ela não tiver um amor por aquilo de onde ela veio, como é que ela cresceu, como é que ela subiu, como é que ela se formou. Quer dizer, o que funda uma comunidade. Exatamente. Né? Os Arturos, aquela senhora, ela conta uma história e que é o mito fundador, não é, da comunidade dos Arturos. E para isso esse mito tem que ser contado e recontado, não é isso? Exatamente isso. Porque, na verdade, nós nos esquecemos de que, vamos dizer, a primeira raiz de uma comunidade é uma família. Aquela família, e cada família, é um detalhe interessante, Sandra, é que cada família, se a gente começar a fazer um trabalho de pesquisa, cada família tem sua história, cada família tem sua alimentação, cada família tem seu jeito de acreditar. Exatamente, então, é isso. Ali ela mantém, vamos dizer, o elo dela está ali. E nós nos perdemos muito nisso. Ou seja, o que mantém um grupo familiar, não é? É exatamente isso que você intrinsecamente nos dentro coloca. Dela, sim. Né? Então, aí a gente já começa a perceber o que seja folclore. Né? E, logicamente, o folclore ele é mergulhado dentro de uma série de coisas que o rodeiam. Então, ele tem os meios de comunicação, ele tem uma sociedade que está ali, tem os saberes que são colocados em cima dele e que, às vezes, são saberes do povo mesmo, mas que ali ele está mergulhado no meio. Quer dizer, o folclore, nós poderíamos dizer, é um modo de organização de saberes populares? Ou melhor, né? dizer, não de organização, de manutenção. De manutenção, por meio das festas, das comemorações. E é interessante quando a gente observa de onde veio. A palavra folclore já define isso muito claramente. Quando, em 1846, William John Thomas disse que a gente precisava preservar lendas, tradições, culturas, ele criou uma palavra. E essa palavra tem são dois termos, Sim. folk e lore. Folk, do anglo-germânico, povo, popular, né? E lore, sabedoria, uma palavra celta. Sabedoria do povo, cultura do povo, intrinsecamente, o que o povo é. Sim. Né? Então, ali a gente já tem praticamente uma definição do folclore. Então, e essa definição, evidentemente, que ela tem fatores que o alimentam. Por exemplo, nós temos livros, nós aprendemos, é uma ciência, é um saber. Mas o povo tem uma cultura que não está no livro. Pode até um pesquisador escrever, mas aquela cultura é dele. É a lenda, por exemplo, dos Arturos, do Camilo, quer dizer, do Camilo. Exatamente, quer dizer, sem que a gente compreenda quem é esse povo, nós não conseguimos entender a sua cultura, não é? Não só não entendemos, a gente não entende, como também não sabe até como entrar no meio dele e ele entrar no meio nosso. Como é que isso entra na escola, né, Carlos Felipe? Exatamente. Na educação, na medida em que as escolas, elas fazem parte também de comunidades, Exatamente. Não é? Então, ela não pode ficar distante da sua comunidade. Não pode. Não é? Então, e a gente vê erros, infelizmente, graves. Quando você manda um aluno, me traz material sobre coisa. Eu adoro os Beatles, mas muito mais importante que os Beatles numa comunidade é o canto da família. Aquilo que a família canta, a reza que a família faz, ou como diz aquela moça dos Arturos, a benzeção que faz parte da vida dela. Então, isso, não que a gente vá renegar um rock, renegar uma juventude, não, absolutamente não. É possível a convivência entre os dois, né? Muito, é importantíssimo, inclusive, essa percepção de que é possível uma convivência,
de que uma coisa não destrói a outra. É verdade. E nem é incompatível, né, Carlos Não, Felipe? absolutamente não. Então, quando você entra dentro de uma família, o mundo familiar é um universo muito maior do que a gente imagina. Muito rico, né? Riquíssimo. Se você perceber que você nasceu de alguém, olha, é engraçado, na Bíblia é muito interessante. Fulano de tal gerou fulano, ciclano, getano. Você já pensou se a gente fosse a nossa genealogia, onde a gente vai cair? Como que nós nascemos? O que nós De onde viemos, de onde né? viemos? Desde que a gente saiba de onde nós viemos, provavelmente nós saberemos melhor para onde nós vamos. É verdade, Carlos Felipe. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas você não saia daí. Nós voltamos já já.